Um pai solteiro ofereceu abrigo por uma noite a uma estranha, sem imaginar que ela era filha de um milionário e que acabaria se apaixonando por ele. Você não devia estar aqui sozinha, disse Jack, com a voz baixa, porém firme, enquanto a chuva castigava seus ombros. Esse lugar não é seguro para ninguém às 2 da manhã. A garota se virou bruscamente assustada. Os cabelos encharcados grudavam em seu rosto. Os olhos arregalados de medo vasculhavam a escuridão antes de se fixarem nele. Não preciso. Da sua pena, disparou ela, abraçando-se com força. Jack deu um passo à frente, cuidadoso, sem se aproximar demais. Vestia o uniforme da limpeza urbana, as faixas refletivas cintilando sob a luz fraca do poste. Não estou oferecendo pena, respondeu com firmeza. Estou oferecendo um lugar com aquecimento, água corrente e sem facas nas mãos de desconhecidos. A garota hesitou. Os lábios tremiam, e não era só por causa do frio. Jack notou os dedos dela estremecendo, o olhar perdido no final da rua, como se esperasse alguém, ou temesse que alguém voltasse. O que aconteceu? Perguntou com a voz agora mais suave. Ela baixou os olhos. Fui assaltada. Meu celular morreu, levaram minha bolsa. Jack ficou em silêncio por um momento, absorvendo tudo. Depois soltou um suspiro. Quer ligar para alguém? Ela balançou a cabeça. Não quero falar com ninguém. Só preciso de um lugar seguro até amanhecer. Jack hesitou. Tudo dentro dele dizia para ir embora. Ele tinha uma filha de 6 anos em casa e não podia arriscar. Mas havia algo na maneira como aquela garota estava parada ali, orgulhosa e apavorada, congelando por dentro e por fora, que o fez parar de pensar e simplesmente agir. Tudo bem, disse ele, ajustando a alça da bolsa de trabalho. Moro a 2 quarteirões daqui. Não é grande coisa, mas é quente. Você pode ficar no sofá essa noite. Ela pareceu querer recusar de novo, mas os joelhos cederam levemente. Tá bom, murmurou quase imperceptível. Foram caminhando em silêncio. Jack manteve certa distância. Respeitoso, mas atento. Quando chegaram ao seu pequeno sobrado, ele destrancou a porta com cuidado e fez sinal para ela entrar. A casa era simples, aconchegante, vivida. Livros infantis na estante. Uma mochila rosa perto da porta. Tira os sapatos ali, disse ele, apontando um tapete. O sofá é seu por hoje. Tem um cobertor extra no armário. Ela assentiu, sem dizer nada, limpando a chuva do rosto com a manga da blusa. Jack foi até os fundos. Há um quartinho cheio de caixas. Guardou a carteira e as chaves numa gaveta trancada, não por desconfiança, mas por hábito de quem aprendeu a se proteger. Voltou com um cobertor, uma toalha limpa e um moletom seco. Banheiro é ali à direita, disse, entregando tudo a ela. Pode tomar banho se quiser. A água demora um pouco para esquentar. Ela pegou o que ele oferecia com as 2 mãos, o olhar se detendo por um segundo em seu rosto, como se tentasse entender por que ele estava sendo tão neutro. Por que está fazendo isso? Perguntou finalmente. Jack coçou a nuca. Porque você parecia precisar de ajuda, e eu torço para que, se um dia minha filha estiver em apuros, alguém faça o mesmo por ela. Ao ouvir a palavra filha, ela pareceu estremecer, mas não disse nada. Enquanto ela tomava banho, Jack escreveu um bilhete e colocou ao lado de uma caneca de água quente recém-aquecida no micro-ondas. Depois, com o máximo de silêncio, foi para o quarto que dividia com sua garotinha. Emma saiu do banheiro 20 minutos depois, vestindo o moletom grande demais. A casa estava em silêncio. Sobre a mesinha de centro, ao lado do sofá, estavam o cobertor dobrado, a caneca fumegante e o bilhete. Se precisar ligar para alguém, o telefone fixo está na parede. Fique à vontade para pegar mais cobertores no armário. Por favor, mantenha a porta fechada. Minha filha acorda com qualquer coisa. Ela ficou olhando o bilhete por um bom tempo, os dedos encostados na xícara. O calor atravessava a cerâmica e
se espalhava pela pele, e pela primeira vez em dias ela sentiu algo que havia esquecido como era. Segurança. Se encolheu no sofá, puxou o cobertor até o queixo e ouviu a chuva suavizar do lado de fora. O homem que a acolheu não perguntou seu nome, nem disse o dele. Não a fez se sentir pequena, nem culpada, nem julgada. Ela não sabia quem ele era, mas por enquanto isso não importava. Ela dormiria, e pela manhã decidiria o que fazer. Emma acordou com um som diferente. Risadas, altas, leves, de uma criança. Por um segundo ficou confusa. O cobertor macio, o cheiro de algo quente, vindo da cozinha, o som baixo de desenhos animados ao fundo. Era o oposto do caos da noite anterior. Sentou-se devagar, piscando contra a luz suave da manhã. Do outro lado da sala, uma menininha sentada no chão construía uma torre com blocos coloridos. Seus cachinhos pulavam enquanto ela ria, sem perceber que Emma estava acordada. Bom dia, disse Emma com a voz rouca. A garotinha olhou e abriu um sorriso curioso. Oi, você é a princesa que dormiu no nosso sofá. Respondeu animada. Emma piscou. Como é? Meu nome é Lily, disse a menina com orgulho. O papai disse que uma moça legal ficou aqui porque estava com frio e tomou chuva. Essa é você? Emma riu. Seu primeiro sorriso verdadeiro em dias. Parece que sou eu, sim. Prazer em te conhecer, Lily. Uma voz veio da cozinha. Lily, hora do café. Vem me ajudar a queimar a torrada. Lily soltou uma risadinha e correu, em direção à cozinha. Emma se levantou devagar, se espreguiçando, sentindo o corpo ainda dolorido depois de dormir em posições estranhas. Ao entrar na pequena cozinha, viu Jack quebrando ovos com uma mão enquanto mexia algo na frigideira com a outra. Você cozinha? Ela perguntou sem saber se o tom era de admiração ou surpresa. Jack lançou um olhar rápido e respondeu. Só se a Lily for corajosa o suficiente para comer. Quer ajudar? Emma hesitou. Posso tentar. Mas aviso logo, não sou muito doméstica. Ele entregou um batedor de arame e sorriu. Nem eu. É por isso que a gente queima muita torrada nessa casa. Ela riu. Um riso leve, sincero, que até a surpreendeu. Juntos, começaram a se movimentar naquele espaço apertado. Lily subiu em um banquinho para ajudar a passar manteiga nas fatias de pão, enquanto Emma tentava virar os ovos mexidos. Claro, deu errado. A espátula escorregou. O recipiente virou e os ovos se espalharam pelo balcão e pelo chão. Emma levou a mão à boca. Ai, meu Deus. Ela se apressou para pegar um pano, mas Lily foi mais rápida. A menina estendeu um pedaço de papel toalha com um sorrisinho no rosto. Tá tudo bem. O papai também derruba as coisas toda hora. Emma a encarou por um instante e então caiu na risada. Um riso verdadeiro, daqueles que nascem do inesperado. Jack continuou cozinhando em silêncio, apenas sorrindo enquanto recolhia o que dava dos ovos e devolvia à frigideira. Quando finalmente se sentaram para o café da manhã, Emma olhou para o prato de Jack com certa apreensão. Ela tinha feito o melhor que pôde, mas os ovos estavam passados, a torrada um pouco queimada e o bacon estranho. Mas mesmo assim, Jack comeu tudo. Tá ótimo, disse com seriedade. Não precisa mentir. Emma respondeu arqueando a sobrancelha. Não tô mentindo. Tá comível. Isso já vale. Lily cutucava os próprios ovos, mastigando com esforço. Emma desviou o olhar, tentando não notar. Depois da refeição, Jack se levantou e começou a recolher os pratos. Vocês duas podem descansar, eu cuido disso. Emma se ofereceu para ajudar, mas ele recusou com um gesto. Enquanto ela e Lily iam para a sala, Emma lançou um último olhar em direção à cozinha e viu Jack tirando discretamente outro prato do forno. Ovos mexidos novinhos, torradas douradas. Ele tinha preparado uma segunda rodada, só para garantir que Lily tivesse algo melhor para comer. Ela não disse uma palavra. Mais tarde, enquanto ajudava Lily a montar uma casinha de Lego, a menina Cici inclinou e sussurrou.
Os ovos que o papai fez depois estavam mais gostosos. Mas tudo bem. Ele comeu os seus também. Emma levantou as sobrancelhas. Ele fez mais? Lily assentiu. Mas disse para eu não contar. Opa! Emma se levantou, foi até a cozinha e se encostou no batente da porta. Jack estava no meio de mais uma garfada quando a viu. Então eu queimei o café da manhã. Ele sorriu meio sem graça. Você fez o café, e isso é o que importa. Por que não me contou? Jack deu de ombros. Porque a primeira vez sempre sai bagunçada. A gente só precisa de alguém disposto a comer mesmo assim. Emma ficou olhando para ele por um tempo, e algo dentro dela se moveu. Ele era diferente de qualquer pessoa que já conhecera. Sincero, gentil sem esforço, paciente de um jeito que desarmava. Ontem à noite você disse algo sobre esperar que alguém ajudasse sua filha se ela precisasse. Ela falou baixinho. Você é um bom pai, Jack. Ele não respondeu. Só sorriu de leve e voltou aos ovos. Mais tarde, enquanto lavava a louça, Jack comentou casualmente. Tem uma lavanderia aqui perto. O dono é meu amigo. Posso perguntar se eles precisam de ajuda caso você vá ficar na cidade por um tempo. Emma hesitou. Talvez. Preciso ganhar algum dinheiro enquanto espero meus documentos. Perdi tudo. Tipo, emprego, identidade, essas coisas. Sou estudante. Ou era, de outro estado. É complicado. Jack não fez mais perguntas, apenas assentiu. Me avisa se quiser conhecer a lavanderia. Eu te acompanho até lá. Emma o encarou de novo. Aquele homem não sabia quem ela era de verdade, e não importava. Ele a ajudava, não por obrigação, mas porque era assim que ele era. E de algum modo, isso a fazia se sentir mais vista do que qualquer coisa que o dinheiro tivesse proporcionado antes. O sino da lavanderia tilintou quando Emma entrou. Um cheiro de sabão em pó misturado com algo azedo e metálico tomou conta do ar. Máquinas batiam em sincronia, cestos transbordavam, e o ambiente era quente, abafado. A mulher atrás do balcão mal levantou os olhos. Você é amiga do Jack? Emma assentiu. A mulher jogou um avental na direção dela. Seu turno começa agora. E foi assim que tudo começou. Ao meio-dia, suas costas já doíam. As mãos estavam vermelhas de sabão e amaciante. E 2 clientes já tinham sido rudes. Um acusou Emma de encolher o suéter dele. Outro largou 3 sacolas de roupas molhadas e disse apenas: "Quero isso pronto às 5, antes de sair." Ela olhou o relógio. Só tinham se passado 3 horas. No fim da tarde, Emma se encostava na parede dos fundos da lavanderia, no beco, avental manchado, rosto quente. O celular, ainda descarregado, continuava inútil no bolso do casaco. Ela olhou fixamente para o lixo do outro lado da rua e considerou simplesmente ir embora. Voltar para o abrigo, voltar para qualquer lugar, menos para aquilo. Quando voltou para a casa de Jack naquela noite, não disse uma palavra. Apenas deixou a bolsa cair no chão, se sentou na beira do sofá e tirou os sapatos, fazendo uma careta ao ver as bolhas nos calcanhares. Jack notou, mas não perguntou nada. Na manhã seguinte, Emma acordou e encontrou um par de tênis brancos e limpos perto da porta. Sem etiqueta, sem bilhete, mas claramente não eram dela. Pegou um deles, leve, resistente, do tamanho exato dela. Dentro de um dos sapatos, havia um pequeno pedaço de papel dobrado com cuidado. Achei que seus pés mereciam algo melhor. Se você for embora, pelo menos não vá com dor. Ela ficou ali por um longo tempo, segurando os tênis, e então os calçou. Quando Jack voltou de seu turno da noite, ela já estava na cozinha, metade do caminho feito com as torradas. Você não foi embora, disse ele. Quase fui, respondeu ela. Mas os tênis da viagem de Gilda funcionaram. Jack sorriu. Não era para te fazer sentir culpada. Não, era para mostrar que você tem uma escolha. Só isso. Mais tarde, naquela semana, Emma reclamou novamente depois de dobrar uma montanha de toalhas que parecia não ter fim. Eu nunca estive tão exausta, murmurou, esfregando o pescoço.
E eu achava que yoga era difícil. Jack olhou para ela enquanto separava as roupas. Agora você está conquistando algo real. Ela olhou para ele com um ar cansado. Você quer dizer dor nas costas? Eu quero dizer a liberdade de viver com o que você conquista com seu próprio trabalho. Mesmo que suas mãos fiquem sujas, é seu. Ninguém pode tirar isso de você. Emma não respondeu de imediato, mas aquelas palavras ficaram com ela. Naquela sexta-feira, a lavanderia pegou um grande pedido de entrega para um hotel local. Eles precisavam lavar, secar e dobrar mais, de 100 lençóis e uniformes até a manhã seguinte. Emma ficou para ajudar Jack a terminar o trabalho. Trabalharam até depois da meia-noite, com as luzes fluorescentes zumbindo acima deles. Jack dobrava em silêncio, rápido e preciso. Emma lutava para acompanhar, muitas vezes desdobrando e dobrando a mesma camisa 3 vezes antes de acertar. Por volta das 2 da manhã, finalmente carregaram as roupas limpas na caçamba velha da caminhonete de Jack. Não consigo sentir meus dedos. Emma gemeu enquanto subia no banco do passageiro. Você vai sentir falta deles quando não os tiver. Jack respondeu com uma expressão seca, ligando o motor. Dirigiram pelas ruas quietas, deixando pacotes em algumas casas. Era uma paz estranha, quase reconfortante. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas natural. Em uma das paradas, Jack entregou a Emma uma pequena bolsa de lavanderia. Deixa isso na porta da casa número 15. Aqui tem a luz da varanda acesa. Emma assentiu e saiu do carro. Colocou a bolsa na escada e se virou. Mas nesse momento a luz da varanda piscou. E de repente, um grande cachorro apareceu de trás do portão, latindo e correndo em sua direção. Emma gritou e deu um passo para trás, torcendo o tornozelo no meio-fio. Ela caiu no chão com força. As palmas das mãos rasparam contra o concreto. A porta da caminhonete bateu. Jack já estava correndo em sua direção. Ele chegou até ela, justo quando o cachorro parou, ainda latindo furiosamente. Jack se colocou entre eles, os braços estendidos, e gritou: "Volta para trás." O cachorro assustado recuou para o jardim. Jack a levantou antes que ela pudesse protestar. "Eu te disse para esperar no carro", ele disse com raiva enquanto a carregava de volta. "Eu achei que daria conta de uma bolsa de roupa", ela murmurou, segurando o pulso dolorido. Ele a colocou delicadamente no banco do carro e bateu a porta atrás dela. "Porra, Emma", ele disse passando a mão pelo rosto. "Eu falei para você ficar lá, é só um arranhão." "Eu não me importo com o arranhão", ele interrompeu, a voz áspera. "Eu me importo que você poderia ter se machucado de verdade." "O que você estava pensando?" Ela nunca o tinha visto assim. Bravo, realmente bravo. Mas por baixo disso, havia algo mais. Medo. Ela o olhou por um momento, e então seus olhos se encheram de lágrimas. Não era da dor no tornozelo, mas da onda repentina, de emoção que a tomou. "Ninguém nunca gritou comigo porque estava com medo por mim", ela sussurrou. Jack se recostou, a tensão nos ombros se dissipando. "Bom", ele disse baixinho, "você agora está na casa errada." Emma enxugou as lágrimas com as costas da mão e riu. Um som molhado, quebrado e, pela primeira vez, não parecia mais uma casa qualquer. Parecia algo diferente, algo como um lar. Emma estava dobrando toalhas atrás do balcão quando o colar escorregou. Era uma corrente de ouro delicada, fina e elegante, com um pequeno pingente de safira que brilhava como uma gota de chama azul. Ela o havia escondido dentro de um bolso da sua bolsa de viagem, enrolado em uma meia velha, esperando nunca mais vê-lo. Mas de algum modo ele acabara indo parar na lavanderia por engano. Ela congelou ao vê-lo sobre a pilha de roupas brancas. Antes que pudesse pegá-lo, Jack passou, parou e olhou para baixo. Seu olhar se fixou no colar. Por um momento ele não disse nada. Então, lentamente, ele a olhou nos olhos. Ela prendeu a respiração. "Aquilo", ele disse baixinho, "não é algo que uma estudante pobre carrega por aí." Emma hesitou. Então,
Se abaixou e pegou o colar, escondendo-o no bolso de trás. Eu esqueci que estava lá, murmurou. Quem é? Emma não respondeu. Jack deu um passo para trás, o rosto tenso. Quem é você realmente? Emma engoliu em seco. O silêncio entre eles era mais alto que qualquer grito. Eu sou alguém que fugiu de um mundo onde tudo tem um preço menos o amor. Ela disse finalmente. Isso é tudo o que você precisa saber. Ele a encarou por um longo momento. Você mentiu para mim. Eu não menti. Só omiti algumas coisas. A voz de Jack baixou tensa. Isso é a mesma coisa. Os lábios de Emma tremiam, mas ela se virou, as mãos trêmulas. Você sabe o que é ser vigiada cada segundo da sua vida? Ser mandada a amar quem mandam, ir para onde dizem, se tornar o que esperam? Não, Jack respondeu. Mas eu sei como é ser honesto com alguém que não é. O silêncio caiu entre os dois. O som das máquinas ao redor era tudo que se ouvia. Emma sentia as lágrimas subirem, mas se recusava a deixá-las cair. Antes que qualquer um pudesse dizer mais uma palavra, a porta se escancarou. Um homem de jaqueta de couro e boné entrou, segurando um celular. Os olhos dele travaram em Emma. Achei você, murmurou erguendo a câmera. Emma ficou sem ar. O clique da foto foi alto. Você tá desaparecida há 5 dias, querida. Seu papai tá oferecendo uma grana alta para saber onde você se escondeu. Jack deu um passo à frente. Cai fora. Calma, cara. Tô só fazendo meu trabalho, disse o homem tirando outra foto. O pânico explodiu no peito de Emma. Ela recuou. Jack agiu rápido, agarrou o braço dela e puxou na direção da saída dos fundos. Agora. Vai. Eles dispararam pela porta dos fundos. Emma ofegava, a mente rodando. Jack não parou até chegarem à caminhonete dele. E a Lily? Emma arfou. Tá na escola. Eu pego ela. Menos de 1 hora depois, Lily estava nos braços de Jack, sonolenta e confusa. Ele lhe entregou uma caixinha de suco e a prendeu com cuidado no banco de trás da caminhonete. Emma assistia em silêncio, sem saber o que dizer, enquanto Jack dirigia não para casa, mas para a casa ao lado. A da vizinha, Dona Ramírez. Ela vai cuidar da Lily, disse Jack. Você confia nela? Com a minha vida, respondeu ele firme. Dona Ramírez abriu a porta antes mesmo de ele bater, fazendo um leve aceno. Entra, meu filho. Deixa a pequena comigo. Jack se abaixou e beijou a testa de Lily. Você vai dormir um pouquinho na casa da vovó Ramírez, tá bem? Igual a um acampamento. Lily assentiu. Tá bom, papai. Jack se endireitou, soltou um suspiro profundo e virou-se para Emma. Vamos. Eles saíram do bairro sem trocar uma palavra. Só quando estavam na beira da cidade é que Emma quebrou o silêncio com o olhar. Culpada. Grata. Dividida por dentro. Jack mantinha uma mão firme no volante. A outra descansava na perna, os dedos se movendo, inquietos. Emma reparou então que a manga da camisa dele estava rasgada. Seu braço, disse de repente. Ele olhou para o hematoma se formando. O cara me empurrou quando tentei bloquear a câmera. Por que não falou nada? Jack deu de ombros. Enquanto você e Lily estiverem seguras, eu aguento um machucado. Emma o olhou, os olhos marejando de novo. E naquele momento, ela percebeu algo. Jack não a estava protegendo por quem ela podia ser. Ele fazia aquilo por quem ele era. Voltaram para casa pouco depois do pôr do sol. Jack parou o carro a um quarteirão de distância, cauteloso, os olhos atentos a qualquer carro estranho. Emma estava tensa ao lado dele. A luz da varanda estava apagada. Algo estava errado. Jack fez um gesto para ela ficar no carro, mas Emma já abrira a porta. Tá tudo bem, disse ela. Se alguém veio, eu preciso encarar. Caminharam juntos até a casa. E então viram. Um carro preto elegante, parado em frente à garagem. Brilhava sob o poste como uma sombra polida. 2 homens, de terno escuro, estavam na varanda. A porta da frente estava aberta. Jack acelerou o passo, instinto à flor da pele.
Se colocou à frente de Emma, protegendo-a, justo quando um terceiro homem apareceu na porta. Mais velho, alto, cabelos prateados penteados para trás com perfeição. A presença dele era pesada, como nuvens carregadas antes da tempestade. Emma, disse frio. Entre no carro. Emma congelou. Jack não. É seu pai? Perguntou com a voz firme. Sou Winston Harrington, respondeu o homem, com os olhos afiados. E você é quem tem escondido minha filha? Sou o homem que deu um sofá quando ela não tinha onde dormir, respondeu Jack. Winston deu um passo à frente, olhando a casa com desdém. Este lugar, esta vida, é abaixo do que ela merece. Você não pode achar que ela pertence a isso. Ela escolheu isso, disse Jack. Não fui eu. Você não pode mantê-la aqui. Eu não tô mantendo ninguém, respondeu Jack, agora com a voz endurecida. Mas também não vou entregá-la como se fosse uma pasta de documentos. Os olhos de Winston estreitaram. Você não sabe quem ela é. Eu não ligo para quem ela é, Jack retrucou. Eu sei que tipo de pessoa ela é, e sei que aqui, ela tá segura. Emma se colocou entre eles. A voz firme, embora as mãos tremessem. Pai, para. Já entendeu meu recado, disse Winston sinalizando para seus homens. Agora vem para casa. Aqui é minha casa. Ela sussurrou. Não, respondeu ele duro. Aqui é para onde você correu, não onde você pertence. Jack olhou para Emma. Você não precisa ir, mas ela já encarava o carro, os olhos molhados. Acho que preciso. Ninguém tá te forçando, disse Jack. Estão sim, respondeu ela, com a voz se partindo. Só não com palavras, e ele entendeu. A pressão não era física. Era o peso daquela vida que ela tentou deixar para trás, caindo sobre ela de novo. Emma se afastou devagar, como se tivesse medo do que aconteceria se movesse rápido demais. Jack não a seguiu. Ela caminhou em direção ao carro. Um dos seguranças abriu a porta. Winston não disse mais nada. Seu trabalho estava feito. Emma parou na beira da calçada, ainda de costas para Jack. Me desculpa, disse ela suavemente, sem se virar. Ele não respondeu. Não conseguia. A porta se fechou atrás dela, o som como o fim de um capítulo que não teria continuação. Jack ficou parado na varanda, enquanto o carro desaparecia na escuridão, as lanternas traseiras sumindo como feridas abertas na noite. Seus punhos estavam cerrados ao lado do corpo, a mandíbula travada. Dentro da casa, o silêncio era ensurdecedor, um vazio que não sentia havia semanas. Ele não disse uma palavra, apenas fechou a porta e apagou a luz da varanda. Os dias que se seguiram foram ainda mais silenciosos. Silenciosos demais. Jack fazia tudo no automático. Batia o ponto no turno da noite, empurrava a vassoura pelas calçadas da cidade e voltava pouco antes do sol nascer. Mas algo dentro dele tinha apagado. Seus olhos já não brilhavam quando Lily o recebia pela manhã. As mãos se moviam sem alma, enquanto ele preparava o lanche dela, penteava seu cabelo, a levava até o ônibus. Ele não contou por que Emma tinha ido embora. Apenas disse que às vezes as pessoas precisam partir, e que isso não significava que não se importavam. Lily não fez muitas perguntas, mas parou de cantarolar enquanto brincava, e começou a dormir com as luzes acesas. No quarto dia, começou a tossir. No início, Jack achou que fosse só um resfriado. Ela sempre pegava algo quando as estações mudavam, mas então veio a febre, depois os calafrios, e então o tremor, que não cessava nem sob 3 cobertores. À meia-noite, ela ardia em febre. Jack a carregou nos braços até o caminhão, as chaves tremendo em suas mãos. No hospital, a luz branca fluorescente deixava tudo mais duro, mais frio, mais impiedoso. Uma enfermeira levou Lily para a triagem enquanto Jack andava de um lado para o outro atrás do balcão, esperando alguém chamar seu nome. Finalmente uma mulher se aproximou. Precisamos de um depósito de $6.000 para a internação. Jack tirou a carteira, já sabendo o que iria encontrar. Pouco mais de $100.
Posso pagar uma parte agora. Como? Perguntou. Cubro o resto em alguns dias. A mulher hesitou. É a política do hospital. Por favor, disse. Jack, a voz falhando. Ela tem 6 anos. Ainda implorava quando uma voz cortou o corredor atrás dele. Eu resolvo. Ele se virou. Emma estava ali. O casaco dobrado sobre o braço, o cabelo molhado da chuva. Passou por ele sem esperar reação e entregou o cartão à recepcionista. Coloque tudo no meu nome, disse. Diária, remédios, exames, tudo. A enfermeira digitava com pressa. Qual o seu vínculo com a paciente? Emma olhou para Jack. Eu tenho, sim. Jack ficou paralisado enquanto levavam Lily para o quarto. 1 hora depois, os médicos confirmaram. Era uma infecção viral, tratável, mas exigia acompanhamento. Jack estava sentado ao lado da cama da filha, os cotovelos nos joelhos, a cabeça entre as mãos. Emma entrou em silêncio. Ele não olhou de imediato. Quando olhou, a voz era baixa. Você não precisava fazer isso. Ela sentou-se ao lado dele. Eu sei, ele soltou o ar com dificuldade. Me desculpa. Você não devia estar no meio disso. Emma olhou para Lily, dormindo com o rosto ainda quente e franzido. Você não me arrastou para isso, Jack. Eu voltei. Ele assentiu devagar. Depois falou novamente, a voz pesada, engolindo algo que não conseguia dizer. Eu sei que você não me deve nada. Fez uma pausa. Mas... Obrigado por ter voltado. Emma recostou na cadeira, encarando o teto por um momento. Uma vez você me disse que todo mundo merece andar sem dor. Ela olhou para ele. Isso vale pro coração também. Ficaram em silêncio. O único som era o bip do monitor de Lily e o sussurro das máquinas ao redor. Pela primeira vez em dias, Jack permitiu-se respirar. Não apenas porque Lily estava segura, mas porque Emma estava ali. No alto de um prédio luxuoso, Emma ficou parada no corredor de mármore do apartamento do pai. Os sapatos mal faziam ruído sobre o piso polido. As janelas iam do chão ao teto, revelando um horizonte cintilante. Mas nada daquilo a tocava. Ela não estava ali pela vista. Winston Harrington estava à cabeceira de uma longa mesa de vidro, lendo o caderno de finanças. Nem levantou os olhos quando ela entrou. Sabia que você voltaria assim que a poeira baixasse, disse com frieza. Eu não voltei, respondeu Emma. Vim conversar. Winston dobrou o jornal com uma calma, ensaiada. Você está vivendo uma ilusão, Emma. Brincando de casinha com um homem que trabalha 3 empregos para pagar as contas. Emma cruzou os braços. Aquele homem me salvou. Salvou de quê? Ele riu com desdém. De um pouco de desconforto você tinha tudo. Um futuro, segurança, legado. E jogou fora por... Isso? Emma deu um passo à frente. Eu não joguei fora. Eu escolhi ir embora. Tem diferença. Winston se levantou da cadeira. Você largou tudo para se esconder num caixote com um zelador. A voz dela não tremia. Ele não é zelador. É pai. Um homem que está presente todos os dias para a filha dele, sem falhar. Um homem que me ensinou mais sobre força em 3 semanas do que você em 30 anos. Winston estreitou os olhos. Vai escolher ele. Isso, em vez de mim, ela sustentou. O olhar. Estou escolhendo minha vida, minha voz. E sim, o homem que vive com as mãos e o coração. Os lábios dele se contraíram. Você ama ele. Amo. Ele soltou o ar como se a palavra tivesse o ferido. Ele não pode te dar nada. Emma sorriu com doçura. Ele me dá tudo o que realmente importa. Winston caminhou até a janela, olhando a cidade como se esperasse encontrar uma saída. Isso não é conto de fadas, Emma. A vida real é dura. Você vai se cansar. Do esforço. Do sacrifício. Amor não paga a conta de luz. Ela o observou com calma. Não paga, mas mantém as pessoas aquecidas. Ele se virou bruscamente e finalmente a encarou com algo diferente nos olhos. Algo vulnerável. Você acha que ele pode te proteger? Te sustentar? Ele já fez isso, respondeu Emma.
Não com dinheiro, com dignidade, com verdade. O silêncio caiu como uma cortina pesada. Winston caminhou até o bar e serviu uma dose. Nunca quis ser o vilão, murmurou. Eu sei, disse Emma. Você só esqueceu como é ser humano. Ele olhou fixamente para o copo em suas mãos, os ombros finalmente cedendo à tensão acumulada. Ele tem algo que eu não tenho. Emma inclinou a cabeça com delicadeza. Você quer dizer, uma filha que o ama pelo que ele é? Ele a encarou surpreso. Mas ela não recuou. Eu vou voltar, disse ela com calma. Para ele. Para a vida que eu escolhi. E dessa vez não vou fugir. Estou indo de encontro a ela. Winston não tentou impedi-la. Também não pediu desculpas. Mas quando ela alcançou a porta, a voz dele a alcançou. Diz para ele... Ele hesitou. Diz para ele que é um homem de sorte. Ela se virou, com um olhar suave. Não, respondeu com ternura. Eu é que sou a sortuda. E... Então ela saiu. Para a chuva, para o barulho, para a sua vida de verdade. Não olhou para trás. A batida na porta veio logo após o nascer do sol. Jack estava na cozinha fazendo panquecas em forma de dinossauro, as favoritas de Lily. Secou as mãos no pano de prato, esperando o carteiro. Ou talvez Dona Ramírez com seus tamales caseiros. Quando abriu a porta, congelou. Emma estava ali, o cabelo preso num coque bagunçado, a jaqueta úmida do sereno da manhã. Nas mãos ela segurava um pequeno saco de papel pardo. Para Lily, disse suavemente. Muffins de blueberry de verdade, sem conservantes. Jack não disse nada. Não vim passar a noite, acrescentou rapidamente com firmeza na voz. Vim para ficar, se você me aceitar. Ele procurou dúvida no rosto dela. Não encontrou nenhuma. A gente não tem luxo, disse ele, a voz rouca. Emma se aproximou. Eu já tive de tudo, Jack. Dinheiro, viagens, luxo, mas nunca tive uma cozinha onde alguém fizesse panquecas em forma de dinossauro. Nunca tive uma casa que parecia me amar de volta. Jack a olhou. E o peso de todas as noites em claro, das palavras engolidas, dos sentimentos enterrados, ameaçou transbordar. Essa casa é pequena. Ela é suficiente, respondeu Emma. Ela é cheia de coração. Os olhos dele suavizaram. A gente não tem muito. Eu já tive tudo, repetiu ela, agora num tom mais doce. Só não tinha uma família. Uma... Vozinha interrompeu. Emma. Ambos se viraram e viram Lily na porta, esfregando os olhinhos. Emma se ajoelhou. Oi, raio de sol. Eu trouxe muffins. Lily correu e se jogou nos braços dela, apertando seu pescoço com força. Você vai ficar para sempre? Emma olhou para Jack. Ele assentiu. Ela sorriu com os olhos marejados. Sim, pequena. Para sempre parece perfeito. 2 meses depois, numa manhã fresca de sábado, o parque estava cheio de famílias, cachorros, risadas e o cheiro de comida fresca. A velha caminhonete de Jack agora era uma barraca de comida nos fins de semana. Ideia de Emma. Jack's Jams. Dizia a placa. Burritos de café da manhã, muffins e café quente. Emma trabalhava na chapa. Jack recebia os pedidos. Lily distribuía guardanapos e adesivos para os clientes com um sorriso orgulhoso. Não ganhavam uma fortuna, mas ganhavam o suficiente. E algo ainda mais valioso. Uma vida. Emma virou uma panqueca e pegou Jack olhando para ela. Ele sorriu e sussurrou. Obrigado. Ela retribuiu o sorriso. Pela primeira vez na vida, Emma não precisava de um castelo para se sentir uma rainha. Ela só precisava deles. Às vezes, as vidas mais ricas são construídas não com dinheiro, mas com gentileza, verdade e a coragem de escolher o amor em vez do medo. Jack não tinha nada para oferecer, além de um sofá, uma xícara de água quente e um coração tranquilo, cheio de dignidade. E foi exatamente isso que Emma precisava para encontrar o que o seu mundo nunca lhe deu: um lar. Obrigado por assistir a essa história. Se tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que acredita em segundas chances e milagres simples.
E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais histórias emocionantes que inspiram, curam e nos lembram da força da compaixão. Nos vemos no próximo capítulo.